Vamos agora para o basquetebol. A Física é uma instituição que nessa modalidade já tem feito muito, quer a nível sénior, onde tem mais projeção, mas também nas camadas jovens. Um dos responsáveis está aqui, José Tavares, professor José Tavares, também hoje acompanhado por um dos atletas, dos muitos que desde os escalões mais pequenos até ao escalão sénior vão praticando essa modalidade na Física. Afirmativo, de facto, muito bem. Desde já agradecer ao professor a sua disponibilidade de estar aqui, ao Daniel. Gonçalo Tavares, a vossa disponibilidade de estarem aqui nesta sessão local para falarmos um pouco daquilo que é o basquetebol e, desde já, professor, para não perder muito tempo, como é que começou o gosto pelo basquetebol? Muito boa tarde. Eu sou de uma zona que tem, sobretudo, uma grande tradição a nível de basquetebol. Eu sou de Queluz. Foi ali que eu nasci, e curiosamente nós no liceu tínhamos muito mais tabelas e bolas de basquetebol do que de futebol. O Queluz é das equipas e dos clubes que fundaram a Associação de Basquetebol de Lisboa. Só houve 7 clubes e o Queluz era um deles. Infelizmente agora acabou e apareceram outras 2 coletividades que vieram substituir, mas foi nesse contexto que eu apareci. Portanto, o basquetebol era uma modalidade que estava muito mais implantada do que o próprio futebol, que é coisa rara. Há poucas zonas do país onde isso acontece, e estou a ver, por exemplo, Ovar, Queluz e Algés. Portanto, são zonas do país onde há muito mais basquetebol do que futebol. Portanto, quer dizer com isso que começou no Queluz como jogador? Como jogador, onde eu fui praticante durante 8 anos, depois cedo percebi que gostava da área do treino, e quando eu tinha 15 anos de idade houve um professor de Educação Física que me convidou para eu orientar o núcleo de basquetebol do Liceu de Queluz. Esse senhor chama-se Carlos Alberto Gonçalves, foi uma pessoa que esteve durante muitos anos ligada à modalidade, foi fundador da ANTB, da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol, trabalhou na Federação com Seleções, está ligado à área da pedagogia, ele já fez doutoramento. E então foi através do convite dele que eu comecei a iniciar o treino desportivo. Depois, quando acabei o liceu, fui para o ISEF, agora é FMH, e quando entrei ali eu já sabia que ia ser professor de Educação Física e treinador de basquetebol. Portanto, treinador de basquetebol, onde neste caso jogou 8 anos como jogador no Queluz. Esta Física de Torres Vedras, há quanto tempo é que o professor está como treinador, que já o esteve, agora atualmente coordenador de todo a parte da modalidade, basquetebol? Não deve ser fácil, mas acima de tudo, da maneira como falou, pelo gosto que tem pela modalidade, de facto entrega-se de alma e coração a este projeto e à Física de Torres Vedras. Sim, penso que todas as pessoas que estão no desporto por paixão. Isto é uma atividade de paixão. Pronto, e é uma coisa que todos nós sentimos isso, e temos o sentido de superação, e essa é a essência da prática desportiva, é a superação de si próprio e a superação do adversário. Portanto, não faz sentido estar no desporto de outra forma. Não estou a falar de atividade física, estou a falar de desporto. Pronto. E não é por acaso que eu apareço a coordenar a Física Torres Vedras, porque eu fui, antes de coordenar o Queluz, eu fui coordenador do Sporting. O Sporting teve basquetebol de formação desde 87 até 94, 95, altura em que acabou, e eu fui coordenador do Sporting. Depois estive a coordenar o Atlético, Clube Portugal, fui coordenador do Queluz, depois vim para a Física Torres Vedras em 2002, saí em 2004, onde fui coordenar o Benfica, depois regressei em 2007, 2008 para treinar a equipa de séniores, em 2010 interrompi o meu processo de treino, porque eu não deixei de ser treinador, eu continuo a ser treinador, só interrompi, porque eu também faço formação de formadores e formação de treinadores ao nível da Federação Portuguesa de Basquetebol. E se eu faço isso a nível nacional, pensei que faria todo o sentido também desempenhar essa função no clube onde eu trabalhava. E foi neste sentido que, por proposta minha, que em 2010 eu interrompi o meu percurso de treinador para fazer formação de treinadores e de jogadores na Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras. E José Tavares tem também, nestes muitos anos, já são quantos desde que iniciou no Queluz? 30 anos. De treino. Ligado à modalidade, são 40. Décadas, muitos são os bons momentos em que passou por esta modalidade.
A minha vida tem sido muito gratificante ao nível desta modalidade. Eu considero que sou um treinador cheio de sorte porque trabalhei com gente muito boa, quer nos escalões de formação, quer em séniores. Nos escalões de formação, como tive 9 anos no Sporting, desde que iniciou até que encerrou, tive ali gente com uma capacidade de trabalho, um espírito de sacrifício, com talento para a modalidade, e não havendo formação do Sporting e tendo eu iniciado essa formação, nós, quando acabámos aquele projeto, fomos campeões em três escalões diferentes. Portanto, estávamos a trabalhar muito bem, tornámos uma referência da formação de jogadores em Portugal. No Benfica também consegui ter um título, e na física, pronto, tive o título de campeão da Pro Liga, campeão nacional da Pro Liga em 2007-2008. Mas frente ao Benfica? Frente ao Benfica na meia-final e ao Guimarães na final. Pronto, que foi um campeonato muito competitivo, com equipas muito fortes, e penso que não voltou a haver um campeonato da Pro Liga tão forte, porque naquela altura, na Pro Liga, estava o Benfica, o Guimarães, o Ilhabão, o Nuquia Luz, a Física, o Jogueira, a Sampaense. Muitos dos clubes que estão agora na Liga, nessa altura estavam na Pro Liga. E foi um campeonato efetivamente muito forte. De tal maneira que nós vamos aos play-off em 5º lugar. Nós não éramos dados como favoritos. O favorito era o Benfica. Qual foi o segredo nesse ano para acabar a fase regular em 5º e depois, nos play-off, superar o Benfica e na final o Guimarães? Foi um processo muito moroso que demorou a época toda. Penso que se deve, sobretudo, a uma certa liderança e depois aos jogadores que nós tivemos, que eram jogadores muito competitivos e que dentro de campo eles eram uma família. E quando nós sentimos que podíamos ganhar alguma coisa, quando começámos a sonhar, isso tornou-se realidade. Porque quando nós começámos a época, honestamente, nós não tínhamos esse tipo de ambições, porque já toda a gente sabia que o Benfica ia ser campeão e só estávamos a discutir para ver quem é que ia ser o segundo e o terceiro. Só que, entretanto, isto proporcionou-se, nós ficámos em 5º, apanhámos o 4º, que era um favorito e que era a única equipa que tinha conseguido ganhar o Benfica, que era o Ilhabão, e eliminámos o Ilhabão. Depois apanhámos o Benfica. E é muito fácil nós motivarmos os jogadores para jogar contra o Benfica. Toda a gente quer ganhar o Benfica, o Sporting e o Porto. Portanto, e os jogadores superaram-se e conseguimos ganhar um jogo na Luz e depois ganhámos 2 em casa. E passámos por 3-1. E depois apanhámos o Guimarães e a história foi a mesma. Mas aí os jogadores já acreditavam, estavam muito motivados e foi uma época excelente. Falou no Queluz, no Sporting, o Porto este ano também já deixou modalidade. São equipas com peso no basquetebol que vão deixando de o ser. Como é que 30 anos ligado à modalidade vê essa queda de colossos do país a nível de basquetebol deixarem modalidade? É com alguma tristeza e preocupação. O Sporting, porque acabou um projeto que foi iniciado por nós. Agora, todas as modalidades, para poderem sobreviver e termos um nível competitivo muito bom na cultura que temos, é evidente que é necessário haver o Sporting, o Benfica e o Porto. São grandes marcas, são marcas que arrastam muitas massas de pessoas e mesmo que não haja uma cultura de modalidade, as pessoas acabam por ir ver. Penso que muitas pessoas por vezes nem ligam muito à modalidade. Eu às vezes olho para as claques e vejo que eles passam muito tempo de costas para o jogo, só ali assim com hinos e cânticos e essas coisas todas. Mas de qualquer maneira gostam do clube, vão lá, apoiam e fazem tudo isto mexer. Isto é extremamente importante. Não havendo Sporting, Benfica e Porto, não há mais nenhum clube em Portugal que consiga movimentar tantas pessoas. Tanto que eu lembro quando estava a treinar juniores no Sporting, eu tinha facilmente 2-3 mil pessoas a ver jogos de juniores. Porque eu marcava os jogos a seguir ao futebol. E as pessoas ficavam todas ali. Ao princípio, ficavam por dar jeito, para ver só as suas cores a jogar, mas depois, aos poucos e poucos, pelos resultados, pelo nível espetacular que esta modalidade proporciona, as pessoas acabaram por se fixar. O que foi extremamente agradável. E agora, passo-lhe outra pergunta. Falou-me aí do Sporting, embora hoje praticamente iremos falar da Física de Torres Vedras, mas é também um percurso que o professor teve como atleta, como treinador, como coordenador. Falou nesses anos no Sporting Clube Portugal, sendo várias vezes campeão nacional, tendo a formação em ascensão, tendo os jogadores apresentado qualidade, no seu ponto de vista, melhor do que para perseguir todo esse percurso. Como é que ao longo de tantos anos
se faz formação tão boa, se faz resultados tão bons e depois cava-se um vazio? Isso é uma coisa que já não compete aos treinadores nem aos coordenadores. Isso é um problema de dirigentes. E são os dirigentes que tomam essas decisões. Nós só temos de trabalhar com os jogadores e procurar transformar em capacidades as potencialidades que eles têm. E procuramos sempre gente competente para que possa fazer isso. Agora estou a falar como coordenador. Agora os dirigentes têm é que nos arranjar os meios e dinheiro para que nós possamos trabalhar. Agora, quando o presidente do clube, naquela altura, decidiu acabar com modalidades e levou duas a votos, foi o handball e o basquetebol, pronto, penso que isso não engrandeceu muito o clube. Pelo contrário, acho que foi o princípio do fim, porque essas medidas acabam por afastar muitos sócios. E o clube, um clube como o Sporting, que é muito eclético, acabou por perder muitos simpatizantes. E, ao mesmo tempo, como coordenador, sente-se, vá lá, entre aspas, tipo uma revolta, ou seja, trabalhou-se tão bem e tanto, e viu-se tantos resultados, que depois acaba tudo por se esfumar. Não tenho esse sentimento de revolta, porque nós trabalhamos com pessoas. E quando o Sporting acabou com a modalidade, todos eles continuaram a praticar basquetebol. Uns foram para o Benfica, outros foram para a PT, outros foram para o Atlético, outros vieram para a Física de Torres Vedras. Houve outro que foi jogar para a NCA, para o Campeonato Americano, onde foi uma Final Four, portanto, que era o meu base, Alfredo Ferreira, base da seleção de Cabo Verde. Por isso, todos eles se mantiveram. Nós, quando trabalhamos num clube, temos um compromisso muito forte para com o clube, mas também temos um compromisso muito grande para com os jogadores. E esse compromisso mantém-se. E o facto de eu ver que os jogadores estavam todos encaminhados e que ninguém abandonou a modalidade, levou a que eu não ficasse tão triste. Pronto, porque realmente aqueles jogadores tinham qualidade. Tinham qualidade, não ficaram no Sporting, mas mostraram a sua qualidade em várias equipas de basquetebol, não só a nível nacional, como referiu, como também a nível internacional. Exatamente. De basquete, agora passando para o Gonçalo Tavares, Eduardo Coelho, um jovem que está na modalidade, como disseste, em alturas distintas do coordenador José Tavares e apanhar esta situação de a Liga, como há pouco dissemos, estar a perder emblemas carismáticos a nível nacional. Exato, e falamos do Gonçalo Tavares, por sinal, e para quem não se está a perceber, é filho do professor José Tavares e que neste momento joga na Física de Torres Vedras. Como tudo tem um princípio, o princípio acabou por começar também no Queluz, onde aí o seu pai também trabalhava, e de facto, Gonçalo, aos 5 anos, no Queluz, jogar basquete tão novo, como é que foi essa primeira abordagem? Primeira abordagem, eu comecei a jogar por influência do meu pai. Eu era um rapaz que fazia vários esportes na escola e não tinha assim uma paixão por nenhum desporto, mas comecei a jogar nessa altura e através do meu pai fui desenvolvendo a paixão pelo desporto que pratico até agora. Quantos anos estiveste no Queluz? Tive 3 anos no Queluz, depois vim para a Física com 8 anos e represento ainda a Física, por isso estou há 10 anos a jogar pela Física. Portanto, vives também aqui em Sobral Montegraço desde 2002, portanto, já te consideras a sobrelense? Sim, pode-se dizer que sim. Jogar nos escalões de formação aos 5 anos, dos 5 depois aos 8 para a Física de Torres Vedras, como é que foi a mudança de um emblema que à partida tinha e continua a ter, temos que ter bom, na verdade, muito carisma no que diz respeito ao futebol, ao basquetebol português, e depois ir para a Física de Torres Vedras. Como é que foi a mudança? A mudança foi boa porque eu quando vim para a Física tive um treinador que sempre foi uma referência para mim, que é o Gil Silva, que é agora o treinador do Petro de Luanda. Ele é uma grande referência para mim e ele acolheu-me na Física e eu senti-me sempre, nunca me senti que estava a vir de um clube maior para um clube mais pequeno, nunca senti isso, porque sempre trabalhei muito na Física, é um clube de trabalho e não me deixaram sentir isso. Gonçalo, a nível do percurso nas camadas jovens na Física, como é que as coisas decorreram? Decorreram bem, sempre tive bons treinadores na formação, na Física, mesmo penso que até agora a Física sempre teve bons treinadores de formação. Penso que
nenhum outro clube podia ter evoluído o que evolui na física. A Física Torres Vedras sabe trabalhar bem estes jovens, dá valor àquilo que eles realmente gostam, que é a modalidade, e está num patamar que se possa, daqui a alguns tempos, ter referências na Física de Torres Vedras que sejam referências no basquetebol nacional? Sim, penso que sim. Aliás, há pouco o Duarte falou no Gil, é já uma referência também dos jogadores que passaram pela equipa, mas há outros. José Tavares, melhor do que ninguém, nestes anos que esteve na Física, foram muitos os nomes também do basquetebol que, com nome, jogaram com o emblema da Física. Sim, felizmente passaram por ali grandes pessoas, como treinadores e como jogadores. O Gil foi daqueles que, não sendo português, sendo angolano, veio com 19 anos para Portugal e assumiu a Física como a sua segunda casa, a Física e Torres Vedras. E só saiu porque encontrou melhores condições de trabalho e acabou por fazer aquilo que ele sempre quis, que era ser treinador profissional. O Gil foi meu atleta durante vários anos, depois foi meu adjunto, e foi com o meu adjunto que ele acabou por ir para Angola treinar o Petro. Juntamente com o Gil temos outra figura, que é o Romero Júnior, que ainda joga na Física, está a desempenhar o papel de treinador adjunto e já tem 38 anos. Curiosamente, eu comecei a trabalhar com ele no Sporting quando ele tinha 18. Portanto, eu já trabalho com o Romero há 20 anos. Temos o Miguel Salvador, que também entrou ali assim mais tarde e que ainda joga na Física, são atletas com 30 anos, de maneira que a Física acaba por acolher muita gente ali assim, e mesmo os jogadores estrangeiros que passaram por aqui, por exemplo o Kendall Craig, que foi campeão em 2007, 2008, mandou-me mails a dizer não, na Física era uma família. Nos outros clubes nós vamos lá treinar. Ali não, nós éramos uma família. E os estrangeiros ficam afeiçoados ao clube. Ficam afeiçoados ao clube e às pessoas. Porque a Física é um clube diferente. Mesmo os que não são estrangeiros de cá, acabam por falar da Física de uma forma diferente, com um certo carinho, mesmo depois de saírem. Este ano, Gonçalo, também devido às conjunturas, a aposta é cada vez mais nos atletas portugueses e a Física com muitos jovens da formação a serem utilizados na Liga, o que começa a ser também uma montra. Sim, as regras mudaram também este ano. É obrigatório ter 3 jogadores com menos de 22 anos no banco da equipa sénior, mas a Física tem jogadores novos com qualidade e acho que essa aposta é justa. É uma aposta que para já em 3 jogos deu uma vitória recente a meio da semana frente ao Sampaense. As 2 derrotas com o Lusitânia e com o Barcelos foi taco a taco também. Foram todos jogos equilibrados e 2 desses jogos foram disputados com a presença de um jogador que é o Marcelo Pires, que tem 20 anos no 5 inicial e deu um grande contributo à equipa. É uma equipa que o José Tavares realçou, tem o Salvador com 30 anos, tem o Romero com 38, mas junto a essa experiência com a formação, é um encaixe perfeito para que as coisas ao longo da época possam chegar a bom porto? Sim, penso que sim. A experiência deles com a motivação e com a ambição dos jogadores mais novos, que também eles não deixam de a ter, penso que é um encaixe perfeito, sim. E o Gonçalo, como é que tem sido o evoluir pessoal na modalidade? Eu agora, nesta época, ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum jogo oficial porque tive uma lesão, mas ao longo destes anos tenho vindo a evoluir bastante na Física e espero recuperar rápido para poder dar o meu contributo à equipa. É uma equipa que, estando diariamente também com os colegas, qual o objetivo? É difícil definir um objetivo. O objetivo é jogar um jogo cada vez e obter o máximo número de vitórias possíveis. Olhando aos resultados, há bastante equilíbrio nesta temporada. Sim, vai ser uma época com jogos bastante equilibrados. O único clube que está assim acima de todos é o Benfica. Os outros clubes têm todas equipas semelhantes, por isso vai ser uma época bastante equilibrada. 11 clubes, já Tavares? Sim, 11 clubes. É o ideal para um país como Portugal, na Liga, ter 11 clubes, e já vamos, como o Duarte também há pouco em off ia dizendo, olhando estes 11 clubes que são a primeira divisão
do basquete português, comparando com Espanha e com a grande marca que é a NBA? Nós não podemos comparar, porque somos um país muito pequeno em que a prática desportiva se situa sobretudo ao nível do litoral, e diria mais, litoral norte. Litoral norte. Nós não temos muitos praticantes e em modalidade nenhuma, não é só basquetebol. Pronto. Está tudo junto ao litoral, sobretudo norte. Nós não podemos esquecer que nos Estados Unidos existem 24 milhões de praticantes. Estou a falar de 24 milhões de praticantes. E chegam à NBA aqueles 400 jogadores, que não são americanos, são os melhores do mundo. Portanto, os melhores jogadores do mundo estão todos na NBA. São cerca de 400 e não são todos americanos. Por isso, aquele espetáculo que eles têm é a nata das natas, é tudo virado para o espetáculo e muito pouco para o desporto. Portanto, e aquilo é vendido como espetáculo. E apesar de ter lá os melhores jogadores do mundo, não é o melhor basquetebol do mundo. Nós, para vermos o melhor basquetebol do mundo, temos que ver aqui o que fazem os nossos vizinhos, os espanhóis, o que fazem os sérvios e o que se faz na NCAA, nas competições das universidades norte-americanas. Portanto, aí sim, aí está o melhor basquetebol do mundo, e na NCAA está o mais intenso, que aquilo é um jogo praticado por miúdos dos 18 aos 22, e aquilo até cansa ver, portanto, devido à intensidade daqueles jogos. Agora, nós em Portugal, devido ao número reduzido de praticantes que temos, apesar de tudo, considero que entre 12 e 16 equipas seria o número mais adequado para disputar esta competição. É uma competição que tem vindo, a nível de quantidade, a baixar. Já foi bem mais, agora este ano 11. Sim, mas as regras vão mudando e nós devíamos ter 12 equipas, mas com a desistência do Porto e do Barreirense acabámos só por ter 11. O Galitos do Barreiro ainda conseguiu ocupar a vaga deixada pelo Barreirense, mas ninguém ocupou a vaga deixada pelo Futebol Clube do Porto. Por isso só ficámos com 11, o que é manifestamente insuficiente. Mas por outro lado, o nível competitivo, se por um lado as outras 10 equipas conseguem fazer jogos relativamente equilibrados, penso que com o Benfica um jogo ou outro poderá ser equilibrado, mas o Benfica tem uma equipa completamente diferente dos outros. E penso que quando chegar a hora da verdade vai aparecer aquele poderio económico todo. Económico e não só, basquetebolístico. Mas isto tem desvantagens também para o Benfica, porque à medida que a época vai decorrer, as equipas melhores acabam por ficar um bocadinho piores e as mais fracas acabam por ficar um bocadinho melhores. Há a tendência de convergir para a média. E penso que o Benfica, apesar de ter aquela capacidade toda, aqueles jogadores não vão ganhar muito com isso, porque eles precisavam de estar num quadro competitivo onde houvesse onde eles tivessem mais oposição para se poderem superar e poderem evoluir. Vai ser bom para nós. Nós vamos evoluir graças a eles, não é? Há pouco, quando eu falava da nossa equipa da Física 2007-2008, se não fosse o Queluz, se não fosse o Jogueira, se não fosse o Benfica, o Guimarães, o Ilhavo, nós não tínhamos conseguido chegar àquele nível. Só que a oposição que os outros nos criaram obrigaram-nos a trabalhar mais e a superar. E foi graças aos outros que nós conseguimos evoluir. Porque nós só evoluímos com os melhores. Portanto, e a competição precisa disso. Pronto, eu penso que este quadro competitivo não vai ter grandes dificuldades para o Benfica, mas não vai ser bom ao nível da evolução daqueles praticantes. Falou aí em Espanha. O que é que Espanha tem que Portugal não tem? Sempre teve mais apoios. Note-se, em Portugal, nós, na década de 80, nós víamos a NBA em canal aberto. Todos os miúdos tinham uma bola de basquetebol e umas botas, mesmo que a bola estivesse nova lá no armário do quarto. Pronto. Mas, de repente, a NBA começou a dar em canal fechado e fora de horas. Portanto, as pessoas deixaram de ter contacto com a modalidade. E então, os miúdos nem conhecem, nem veem a modalidade. E é muito difícil. Não havendo divulgação nem promoção, é difícil colocar miúdos a praticar a modalidade. Antigamente, eu tinha a idade do Gonçalo, nós juntávamos, íamos para o Queluz, para a sede, víamos os jogos das competições europeias na RTP2. Eu hoje não consigo ver competições europeias de basquetebol, nem seleções, nem de clube. Porquê? Portanto, não há divulgação nenhuma. Em Espanha isso nunca aconteceu. Porque se há uma competição regional, os capitães de equipa dão logo conferências, dão entrevistas, aparecem as fotografias no jornal regional e aquilo acaba por ser digno e é dignificado. E nós aqui não.
Nós aqui não sabemos os resultados dos miúdos, dos escalões de formação, temos que andar a ligar para treinadores, temos que ligar para a associação tem que consultar os boletins de jogo, portanto, não há divulgação, não há acompanhamento, não há promoção nenhuma do desporto. Portanto, quando aqui nós falamos, aqui há anos havia um programa na televisão que se chamava Domingo Desportivo. Era futebol. Não era domingo desportivo. Só se fala de futebol. Sendo assim, não havendo divulgação nem promoção, é difícil as outras modalidades sobreviverem ou terem uma grande implantação. E isso, professor, é uma questão de mentalidade das pessoas que estão à frente de que podem fazer alguma coisa pelo desporto e não só pelo futebol? Eu penso que isso é, sobretudo, uma responsabilidade dos nossos governantes. Sobretudo dos nossos governantes. Porque isto tinha que haver uma política desportiva que levasse ao desenvolvimento dessas modalidades. Só há duas formas de nós fazermos desporto. É através das empresas ou através do Estado. Sobre as empresas não vou comentar. Todos nós sabemos bem que elas estão. Por isso, só pode ser através do Estado. E então, competia que fosse o Ministério da Educação a promover este tipo de atividades. Não estou a falar de ligas, não estou a falar nada disso. Estou a falar de basquetebol para jovens. Portanto, isso devia fazer parte do Ministério da Educação. A prática desportiva deveria ser um direito e não um luxo. Gonçalo, foi também a ver jogos da NBA que foi ganhando gosto pela modalidade, juntando ao facto do pai estar ligado ao que é luz. Sim, também cheguei a assistir a muitos jogos da NBA e a assistir mesmo aos atletas da NCAA a subirem até a NBA, o que também me ajudou a ganhar paixão pelo basquetebol. Alguma referência no basquete? Michael Jordan, sem dúvida. É a referência que todos os dias também quer, pelo menos, imitar em campo, Gonçalo? Sim, eu penso que é a referência de qualquer jogador de basquetebol, porque apesar de todos estes grandes nomes atuais, nunca haverá outro Michael Jordan. Professor, Michael Jordan, fala-se muito de Kobe Bryant, fala-se também de Shaquille O'Neal, fala-se também de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, de jogadores que realmente o professor deve se lembrar, e eu estou-me a esquecer de alguns que agora não me vem à memória. Eu lembro-me de um jogador que jogava, salvo erro, com a camisola 5 do Portland Blazers na altura. Clyde Drexler. Exatamente. E que são grandes jogadores de basquetebol. O seu filho dizia Michael Jordan. Não há ninguém que consiga atingir. É diferente, porque se calhar há jogadores quase com o talento do Michael Jordan e que do ponto de vista motor tenham aquela capacidade, aquela disponibilidade. E há outros que até poderão ser mais explosivos. Outros, agora, atualmente, se calhar há jogadores que até saltam mais. A verdade é que o Michael Jordan, do ponto de vista psicológico, tinha capacidades que os outros não têm. Ao pé do Michael Jordan era fácil jogar. O Michael Jordan tinha uma qualidade que só os grandes jogadores têm, que é fazer dos colegas melhores jogadores. E ao lado dele todos jogavam bem. Não é por acaso que nunca ninguém ganhou tantos títulos como ele. E ele chegou a abdicar de parte do seu vencimento como jogador para tornar a sua equipa mais forte. Estou-me a lembrar do Scottie Pippen, do Tony Kukoc, pronto, que ao lado do Michael Jordan tinha uma determinada prestação, mas quando ele se retirou, eles perderam essa visibilidade. E não tenho dúvidas nenhumas que eles eram grandes jogadores. Só que o Michael Jordan conseguia fazer dos colegas melhores jogadores. E depois superava-se nas alturas de competição. É aquilo que nós em gíria desportiva dizemos, era um animal de competição. Quando era preciso, se superava. E o outro nome que falou há bocado era exatamente igual, Larry Bird. Larry Bird era um jogador que, do ponto de vista motor, não era um grande talento, mas com a inteligência e entrega ao jogo que ele tinha, ele conseguia superar a sua falta de mobilidade. E era um lançador temível. Portanto, ele podia até falhar um ou outro lance livre durante o jogo, mas se dependesse dele, ele não falhava. E nas partes finais do jogo ele nunca falhava um lance livre. Agora lembro-me de três atletas, agora um mais recente e outro provavelmente uns anos mais atrás, Drazen Petrovic e os irmãos Gasol. O Drazen Petrovic era um trabalhador nato, era um lançador e caracterizou-se por isso. Tive a oportunidade de falar com o treinador dele, o Zlatan, na altura jugoslavo, e ele falava que o Drazen entrava às 8 horas da manhã na escola e às 8 horas ele já tinha feito 1000 lançamentos. Portanto, não há nenhuma maternidade que faça lançadores.
é no campo. E o Drazen tinha essa capacidade. Antes de entrar na escola já tinha feito 1000 lançamentos. Eu tentei bater o meu recorde de lançamentos enquanto os séniores estavam a treinar, quando era miúdo, e eu consegui fazer 610 em hora e meia. É evidente que ele tinha outros meios, que eu não tinha, que eles têm máquinas e que passam a bola e lançam sistematicamente. Mas, de qualquer maneira, 1000 lançamentos implicam um certo tempo e uma certa dedicação. Portanto, ele foi para a NBA, não teve sucesso na sua primeira experiência, foi para a Espanha, para o Real Madrid, aí sim, e quando voltou à NBA, fez uns números fantásticos. O Drazen Petrovic, grande jogador e uma grande referência do basquetebol jugoslavo. O Pogazol é uma das grandes referências do basquetebol espanhol, e não só agora mundial, porque ao jogar na NBA, mas com características bastante diferentes, e que fez aquele percurso normal de um jogador com aquele tamanho todo. Ele esteve em Portugal em 1999, no Mundial. No entanto, ninguém deu por ele, apesar de ter aquele tamanho. Porque quem fez a diferença foram os bases. O Navarro, sobretudo, continua a fazer o que faz no basquetebol europeu. Portanto, estes jogadores com este tamanho têm mais dificuldade em se afirmar a este nível, embora a altura acabe por ser fundamental para eles terem este tipo de sucesso. E agora, voltando a Portugal, também tivemos grandes referências, como Carlos Lisboa, também Pedro Miguel, neste caso um base, outros tantos que andaram no basquetebol em Portugal. Portugal também teve grandes referências do basquetebol e grandes jogadores. Provavelmente podiam ter capacidade de ir além fronteiras. Tivemos, e eles andaram lá. O Sérgio Ramos, por exemplo, jogou a Itália, na liga mais forte de Itália, e com muito sucesso. E quando saiu de Itália, foi jogar para o Lleida, em Espanha. E em Espanha, numa vez no edital, no jornal regional, saiu uma referência em relação ao Sérgio Ramos como uma referência da comunidade em Lérida. Portanto, o João Santos esteve em Espanha com sucesso, o Carlos Andrade, portanto, mesmo o próprio Betinho, que, sendo cabo-verdiano, fez o seu percurso de formação cá em Portugal. Nós já tivemos muitos jogadores a jogar em Espanha com sucesso. Falta... Carlos Lisboa, neste caso também, falta uma referência também do... falta um Portugal a nível de seleção com algum impacto para que a modalidade também cresça com os mais jovens, professor José Tavares. Curiosamente nós já tivemos isso, só que depois não aproveitámos. E eu tive a oportunidade de falar sobre essa questão em 2007, 2008. Para as pessoas que não se lembram, nós estivemos no grupo A do Campeonato da Europa, com o treinador Valentim Melnichuk. E o que é que aconteceu a seguir a isso? Nada. Porque não é um resultado que vai fazer qualquer alteração. Mas podia ser um empurrão. Exatamente. Pode ser o motor de qualquer coisa. Mas, para isso, tem que haver ações na consequência desses resultados. E a verdade é que não houve nada. Não houve nada, e passado 3 meses, as pessoas até se esqueceram dos resultados que tínhamos feito. E as pessoas não têm a noção disso, mas com a divisão dos países de leste, tornou-se muito difícil para um país como Portugal ter bons resultados no basquetebol. Uma coisa era quando havia a Jugoslávia e a URSS. É que isso depois saiu a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia, a Lituânia, da Jugoslávia saiu a Sérvia, a Croácia, Montenegro. Portanto, tornou-se cada vez mais difícil para nós andarmos a jogar a esse nível. Em vez de serem 2 países, agora são logo quase 10. Exatamente. E que eles sabem o que é que se tem que fazer para se ter sucesso. De maneira que nós, nessa altura, conseguimos esse feito e depois não se fez nada para dar continuidade, para promover e divulgar a modalidade. E aí não conseguimos dar o salto. E agora pergunto-lhe uma coisa também, professor. E não falando no basquetebol, por exemplo, falando noutra modalidade que, a nível da Rússia, era pouco conhecida, e isso para tentar encaixar nas suas palavras, que dão o seguimento quando o devem dar. Eu lembro-me que a nível do futebol de praia, a Rússia era uma das referências a nível do futebol de praia das mais fracas. O que é certo é que vem apostando cada vez mais nisso. E hoje em dia, a Rússia, que era uma das mais fracas, hoje está numa das mais fortes. E porquê? Porque deram seguimento, não fizeram com que o resultado, o primeiro ou o segundo, fossem negativos e que dessem logo em causa aquilo que se faz, nomeadamente nisto no futebol de praia. E hoje a Rússia está como uma das melhores potências a nível do futebol de praia, quando, há anos atrás, as coisas
estavam muito em baixo. Portanto, vou em conta das suas palavras, que não é só o mau resultado a 2 que mete em causa o trabalho que as pessoas lá estão. Há que continuar. E eles continuarem conseguem resultados. E nós, se calhar, começamos e depois não damos a seguimento. E depois ficamos a ver. Ficamos exatamente no mesmo sítio onde estávamos antes. Agora, o que está a dizer aplica-se a todas as modalidades. Se me estivesse a falar do rugby, aconteceu-nos o mesmo exatamente com o Seven, não é? A partir do momento em que começou a ser modalidade olímpica, os outros países começaram a investir muito mais e agora já não temos os resultados que já tivemos. Porque os outros, que eram mais fracos, já nos ultrapassaram. Porque eles começaram a investir. Porque foi aquilo que eu expliquei há pouco. Tem que haver uma política desportiva, tem que haver incentivos e é isso que nos falta. E nota-se essa situação a nível das camadas jovens, menos jovens a aderir à modalidade. O professor José Tavares, que está a coordenar todos os escalões na física, vai, nos últimos anos, notando alguma quebra em termos de praticantes? A sociedade mudou muito. Em 1983, 84, quando eu comecei a ser treinador, já de uma forma já oficial, os miúdos não pagavam nada para praticar este tipo de esportes. Se eu fosse para o judo, pagava. Na natação pagava, na ginástica pagava. No futebol não se pagava, no basquetebol não se pagava. Bem pelo contrário. Os grandes clubes, o Benfica, o Sporting, davam botas, davam passes e acarinhavam os miúdos e podiam, por vezes até pagavam se fossem júniores. Hoje não. Hoje inverteu-se tudo. Os pais têm que pagar a atividade dos filhos. E nos tempos que correm, cada vez é mais difícil. Por isso é que eu há pouco disse que a prática desportiva deveria ser um direito das crianças e não um luxo. Porque todos os miúdos deveriam ter direito à prática desportiva, da modalidade que eles mais gostem. E hoje não. Hoje não é fácil. Porque eu sei, por exemplo, naquele projeto do Porto, cada miúdo paga 50 euros por mês. Na física paga-se 30. No Estoril também se paga por aí ou mais. Portanto, para um casal que tem 1 ou 2 filhos, cada vez é mais difícil pô-los a praticar desporto. E nós sabemos que isto é extremamente importante para o desenvolvimento da inteligência e que não há uma boa educação se não houver uma boa educação física, uma boa educação motora. Portanto, e isto é uma falha que nós vamos ter de pagar daqui a uns anos. Quantos escalões tem a física nesta temporada 2012-2013? A física neste momento tem 2 equipas de séniores. Tem uma na Liga, tem outra na CNB2, porque em vez de fazermos a equipa de sub-20, eu preferi fazer uma equipa de séniores B, onde tenho jovens com menos de 23 anos. Porque havia alguns miúdos que começaram a fazer basquetebol na física aos 8, 9 anos, e que agora, por causa da idade, não havia espaço para eles. Então, em vez de fazer a equipa de sub-20, eu preferi fazer 2 equipas de séniores para poder enquadrar todos os jovens que foram formados ali na física. Depois temos uma equipa de sub-18, estou a falar só de masculinos, sub-16, sub-15, sub-14, sub-12 e sub-10. Nos femininos temos sub-19, sub-16 e sub-14. Portanto, nós temos 11 equipas em movimento ali assim na física só de basquetebol. A nível de atletas, 11 equipas, dá a volta de quanto? Anda pelos 170. 170 praticantes? Sim. Pronto. Nas mais diferentes idades, não é? E depois, felizmente, já temos alguns resultados a nível nacional. As nossas equipas da física já conseguem andar a disputar a Final Four dos campeonatos regionais. Portanto, já somos uma equipa de referência. Já temos miúdos em seleções nacionais. O Gonçalo Tavares fez parte de um centro de alto rendimento o ano passado. Portanto, foi observado e esteve num CAR. Temos a Maria, que está num CAR. Tivemos a Maria Carvalho, que também foi à seleção regional. Temos o Guilherme, que foi à seleção nacional e que está também no sub-18 da física. A física já começa a aparecer a nível nacional com jovens nas seleções. E o Gonçalo, seleção é também um sonho? Sim, é um sonho. Infelizmente, no ano passado não consegui atingi-lo, fui 13º jogador, mas vou continuar a trabalhar para um dia poder representar o meu país. E nas camadas jovens já vai sendo também observado, como o professor referiu, em termos de possíveis idas à seleção, ou seja, já é um atleta que está debaixo de olho, entre aspas. Sim, acho que posso dizer que sim. Isso vai dando também motivação para diariamente sair de casa com o objetivo de ter ali
um dia em que esse reconhecimento do trabalho pode acontecer. Claro, qualquer jogador que tem a oportunidade de representar o seu país, acho que tem essa motivação extra. E professor, falou na equipa B, entre aspas, da física, é também uma situação que nasce para que não se percam possíveis bons valores? Também. Qual é o objetivo da equipa B? Por um lado, é que não se percam miúdos que foram formados na física e que ainda não conseguem jogar na equipa A. Por outro lado, aumentar a dificuldade e pôr estes miúdos a jogar contra homens. Ou seja, antigamente no campeonato sub-20 nós fazíamos 2 ou 3 jogos equilibrados e os outros não eram. Neste momento, todos os nossos miúdos que jogam na equipa de séniores B já estão a jogar contra homens. E nós temos lá 6 miúdos de sub-18 que já estão a jogar nos séniores. E nós, ao aumentarmos a dificuldade e o nível competitivo, de certeza que vamos ajudar e promover o desenvolvimento destes praticantes. Os primeiros jogos para esses atletas causam impacto? Sim, porque aparecem miúdos de 16 e 17 anos a jogar com rapazes de 30. Mas é isso que nós queremos. Queremos que eles sintam esse tipo de dificuldade, que é para se poderem superar e para poderem evoluir. O Gonçalo passou por essa fase de júnior, sub-18 para... Sim, passei e ainda estou nessa fase. A adaptar-me a este estilo de jogo que é muito mais tático, é menos, não é menos físico, mas o fator físico é muito mais importante nas escolas jovens, porque há sempre jogadores que são mais fortes fisicamente e destacam-se sempre. A este nível todos os jogadores são fortes fisicamente, por assim dizer, por isso o fator tático e a concentração e o fator psicológico é muito importante. São aspectos que acabam por ter que contrapor a experiência que está do outro lado em alguns dos atletas. Sim, no caso dos jogadores mais jovens, sim. Professor, há pouco falou-me aí de centros de tantas jovens, falou-me de uma física que também tem o seu emblema aqui na região oeste, muito bem representado e até a nível nacional. As forças vivas da cidade ajudam, o staff que está por trás de si está consigo, está com o basquetebol, está com a física. Em termos de direção do clube, presidência, temos, não posso dizer que não há apoio nenhum. As pessoas estão connosco e dentro das suas limitações conseguem nos ajudar. Agora, é um clube que, devido à quantidade de pessoas que move e às atividades que tem e aquilo que o desporto implica do ponto de vista económico, nós necessitamos de mais apoio e cada vez é mais difícil. E como é que se consegue ir buscar mais apoio, sabendo que Torres Vedras tem também muitas forças vivas nessa cidade, muito boas empresas, embora todas elas, como sabemos, atravessar algumas dificuldades, mas formar jovens, estar também no concelho que os abraça, que é Torres Vedras, acho que há aí, entre aspas, alguma obrigação é que as pessoas que fazem parte desse conselho. Eu penso que sim, que todos nós temos essa função social e que devíamos colaborar. Portanto, por isso é que mesmo na escola nós chamamos isso a comunidade educativa, que ultrapassa a escola. É todo o envolvimento. Só que as empresas não estão nada bem e cada vez os apoios têm faltado mais. Por isso nós estamos a tentar, e mesmo hoje de manhã, tivemos uma ação de formação e de informação, porque todos os jogos da Liga vão passar a ser dados online, todos, através da live stream, e então pensamos que os clubes, tendo esta ferramenta, podem tentar negociar com os patrocinadores, porque os jogos acabam por ter mais visibilidade. E então esperemos que com esta ferramenta os clubes consigam dar o salto e angariar mais apoios. A falta de transmissão televisiva também na modalidade do basquetebol tem sido um dos aspectos que acaba por não ajudar os clubes. Não ajuda, bem pelo contrário, porque sempre que há um jogo na televisão, normalmente os clubes têm que pagar, não é? Ao contrário do futebol, que recebe. Nós, no basquetebol e no voleibol e no handball e isso assim, nós pagamos, se queremos que o jogo seja transmitido. E aqui há uns anos, havia uma verba de referência. Com 5.000 euros, o jogo passava na televisão.
Portanto, o que é muito complicado para os clubes. Mas lá batemos na mesma tecla, professor. E eu, contra mim, falo. Eu gosto muito de futebol, mas o futebol não é só a referência para todos aqueles que gostem de desporto. Ou seja, temos canais abertos, temos canais públicos de televisão, em que, e hoje ouvi a voz do cidadão, a ir um pouco contra essa dita situação de ser futebol. Há aqueles programas dos grandes adeptos. Aquilo que eu quero fazer entender assim, que lhe quero uma resposta sua, é que perde-se tanto tempo em 3 pessoas, por exemplo, que estão num canal fechado ou num canal aberto, a fazer de um clube, do outro, está-me a perceber. Ou seja, Benfica, Sim. Sporting ou Porto. E depois as outras equipas ficam também por trás. Nesse tempo, que eu me pergunto a mim se é tempo perdido, se é tempo ganho, mas em tanto tempo que se faz, a nível do desporto, e nomeadamente do futebol, se repartisse algo em prol das modalidades ditas amadoras, como o handball, como o basquetebol, como o hóquei patins, como tantas outras, não acha que a nossa cultura desportiva estava um bocadinho melhor e que Portugal acabava por ganhar um pouco mais do que aquilo que se faz a nível de serviço de informação, porque só abrimos um horário às 10 da noite e aparece até à meia-noite de futebol. Abrimos outro canal e aparece até à meia-noite de futebol. Depois aparece outro canal em que aparece um comentador que só fala de futebol. Então e o resto? Essa é a nossa questão. É evidente que eu não estou contra o futebol. Acho Eu também não, pelo contrário. Eu também sou a favor do futebol, mas devia haver um maior equilíbrio. Mais a mais, nesses canais que são públicos e que são geridos com dinheiro de todos nós, devia haver essa função pública de informar e divulgar as outras modalidades. E que não só de esportes coletivos, estamos aqui a falar do voleibol, do handball, do basquetebol, mas o judo, a esgrima, o ténis de mesa, o badminton, o atletismo. Portanto, todas essas modalidades deveriam ser divulgadas, mostradas. E depois, por outro lado, isso não chegava. Porque, paralelamente a essa divulgação e a essa promoção, tinha que haver centros de acolhimento. Ou seja, um miúdo que gostasse daquela modalidade, tinha que ter uma resposta quando fosse à procura dela. E eu pergunto, está bem, então aqui no Sobral, os miúdos vão ver basquetebol e depois vão jogar aonde? Em Torres Vedras. Eu gosto. Essa ideia satisfaz-me. Mas, a que horas é o último autocarro de Torres para o Sobral? Como é que são os transportes? Há miúdos que têm sorte, são transportados pela família. Todos os miúdos do Sobral que andam lá, que é o caso da Nadine, a Matilde, se os pais não puderem fazer o transporte, elas não poderiam jogar basquetebol. E quem diz basquetebol diz outras modalidades. Não é? Nós temos dificuldades próprias. Por isso é que eu digo, isto deveria ser feito através do Ministério da Educação. E se calhar nas escolas, de outra forma. Doutor, é isso que vejo, devemos debater por esse sentido. Tanto tempo dado ao futebol e depois tão pouco tempo dado a outras modalidades que, por sinal, têm dado também grandes alegrias ao nosso país. E quando o professor fala no serviço público, que somos nós que o pagamos, acho que devia de haver um pouco mais de respeito, um pouco mais de abertura das pessoas que estão à frente desse serviço público. Tanta vez se bate no serviço público porque é nosso, porque temos de divulgar isto, temos de divulgar aquilo. O que é facto é que às vezes as pessoas contestam, falam, mas depois acabam por não passar aos atos, tentar fazer com que as coisas aconteçam. As pessoas dessas modalidades batem-se para que isso aconteça ou ficam ao sabor da maré? Depende das federações. Por exemplo, a Federação de Voleibol não tem pudor nenhum em pagar os jogos. Nós conseguimos ver jogos da seleção de voleibol porque a Federação compra esse tempo de antena. Agora, há federações que não têm essas verbas, ou que os fazem de maneira diferente, as gastam de maneira diferente. Agora, penso que isto não é a solução, andar a comprar tempo de antena para transmitir esses jogos. Já é assim, discute-me o termo, andam os pequeninos a pagar para os grandes, depois cá vai um desequilíbrio muito grande. Exatamente. Portanto, por isso é que eu acho que o serviço público devia ter esta preocupação e devia ter esta função de divulgar todas as modalidades, coisa que não está a acontecer há muitos anos. Falou-me aí em Sobral Montegraça, sabemos que também é professor nesta terra, neste concelho,
É um concelho pequeno, mas que, mesmo assim, a nível de condições, não se possa dizer que está tão mal, mas podia estar melhor. Penso que sim, como conselho, penso que nos falta aqui sim uma infraestrutura desportiva grande, onde se possa fazer muitas coisas. Por exemplo, se quiséssemos fazer um jogo de liga aqui assim no Sobral de Montagraça, onde é que o faríamos? Não temos esse espaço. Não temos nenhum pavilhão com condições para isso. Pronto, bastava um pavilhão. Não tem que ser um grande pavilhão com grandes luxos, mas tem que ser um pavilhão que tenha as medidas e tenha, que do ponto de vista legal, cumpra aqueles mínimos necessários para haver um jogo oficial. O pavilhão onde eu dou aulas não tem condições. Aquele piso, as tabelas, a altura do teto, as bancadas, não permitem que decorra aqui uma competição oficial. E agora pergunto, portanto, e espaços para correr, manutenção, isso tudo. Portanto, faltava um espaço polidesportivo onde as pessoas pudessem juntar e ir praticar vários desportos. A nível dos alunos que aqui têm, aliás, em Sobral de Montagraça, são alunos que gostam do desporto. Todos os miúdos gostam do desporto. São as exceções que não gostam. E por vezes não gostam de umas, gostam de outros. Agora os miúdos para mim são iguais mais ou menos em todo lado. E um miúdo com 10, 11 anos tem mais ou menos as mesmas características em todo lado. Não tem problema. Há características, desculpa de interromper, há características para nessa idade o professor ver que aquele jovem de 10 anos pode estar ali um basquetebolista? Não. Agora, podemos ver é se um miúdo tem uma grande disponibilidade motora e se pode ter sucesso ao nível do desporto. Na Sérvia, só se começa a jogar basquetebol aos 10 anos. E não é por isso que eles são piores do que nós. São muito melhores. Só que até aos 10 anos fazem coisas muito mais importantes. Nós temos períodos ótimos de aprendizagem para desenvolver as capacidades coordenativas e as capacidades condicionais. Então, temos que fazer esses apelos e desenvolver os skills básicos para que depois, aos 10 anos, quando os miúdos quisessem tomar uma determinada decisão, estivessem em condições disso. Até aos 10 anos, nós devemos procurar desenvolver o repertório motor e o vocabulário motor dos miúdos, dar-lhes uma grande cultura motora, que é para depois eles estarem aptos a seguir e ter sucesso na modalidade que eles escolherem. Eu sei que um miúdo aos 3 anos tem um determinado tipo de lançamento. Aos 5 terá outro. Aos 7 terá outro. Mas, aos 7 terá um modelo de lançamento quase perfeito, se aos 3 fez aquele que lhe corresponde, e se aos 5 fez o outro. Porque senão não vai ser possível os miúdos evoluírem. Mas para isso, eles têm que ter as vivências. O que me dá para perceber aqui assim na escola é que eu apanho turmas de 5º ano de miúdos que vêm com muito poucas vivências. Eles não têm problemas motores, eles não têm dificuldades motoras, eles só não foram estimulados. Porque passado 3 ou 4 meses, eles fazem aquilo tudo bem. E eles evoluem muito. Portanto, não há ali dificuldade nenhuma. É falta de estimulação. Os miúdos nunca tiveram experiências. E é isso que nos falta. É os miúdos virem para a rua, brincarem, terem muitas experiências, que é para depois da parte da alfabetização e da iniciação, então sim, depois podemos mais tarde chegar à especialização. Mas antes da especialização vem a alfabetização e a iniciação. E é isso que nos falta. Não é? E então, quando nós não conseguimos resolver o problema nas bases, depois não conseguimos chegar a níveis superiores de competição. A altura é importante no basquete? É importante, porque eu consigo ensinar a jogar, mas não consigo ensinar a crescer. E é um jogo que não é só a altura que é importante, mas a velocidade, a destreza, a resistência e a força acabam por ser determinantes. E as capacidades coordenativas, porque é um jogo de coordenação, de jeito e muito rápido. Não é? Basta ver o tipo de população com que nós trabalhamos, que não é gente muito pequena. Não é? Mesmo a nossa equipa, que é pequenita, nós temos vários jogadores com 2 metros, e 1,98 m, 1,99 m, e no que é luz eu tinha uma média de altura de 1,99 m. Média de altura. E o que eles fazem? E as pessoas veem fulanos com 2 metros a correr como se tivessem 1,70 m. Porque o campo é muito pequenino e exige aquelas qualidades. O que também os desenvolve do ponto de vista motor. Como aquilo tem um cesto, está na horizontal, a destreza e a perícia tornou-se muito mais importante do que a força.
Pronto. E então acaba por ser uma modalidade de uma grande exigência do ponto de vista técnico e que só as pessoas que a praticaram é que se podem juntar para praticar. Por exemplo, as pessoas podem se juntar para jogar futebol. E mesmo que chutem para o lado em que estão viradas, não tem problema nenhum. Conseguem conviver e jogar e criar um momento agradável. Voleibol, eu vejo isso na praia. Mais chapada, menos chapada na bola. Desde que mantenham aquilo no ar, não tem grandes problemas. E basquetebol? Quem é que se junta para jogar basquetebol se nunca jogou? É que nem há jogo. É uma modalidade, tem uma exigência técnica tão grande que só quem passou por essa experiência é que pode desfrutar dessa prática. De resto é muito difícil. Faz 2 dribles e ao terceiro já... Não, porque é logo violação, é passos. Há contacto irreal, que faltoso, e acaba por ser um jogo muito pouco gratificante. Nas atividades que nós fazemos lá na física com os pais e com as mães, eu já não faço jogos para as mães. Ou então jogam com os filhos. Mas há basquete feminino na física. A coisa está nesse aspecto também a ir no bom caminho, José Tavares. E esse é o caminho do futuro. Esse é o caminho do futuro. Porquê? Porque estas meninas hão de crescer, hão de casar e hão de ter filhos. E eu conto com elas para levarem os filhos ao basquetebol. E depois aí já pode fazer jogos com as mães, não, que já poderão ser algumas ex-atletas da física. Eu quando falo de mães, são daquelas mães que nunca tiveram vivências. E então fazemos concursos de lances livres, concursos de lançamento e brincadeiras, ou então só jogam com os filhos que têm 8, 9 e 10 anos. Agora não fazemos quadros competitivos superiores, que é porque sabemos que vai haver lesões, as pessoas vão se magoar. E isso é outro problema que nós temos com os pais, ex-jogadores. Porque esqueceram-se que foram jogadores há 20 anos e que já não jogam há 20 anos. Mas eles esqueceram-se que já passaram 20 anos. E então chegam ali e com o entusiasmo do jogo querem fazer as coisas que faziam há 20 anos. E normalmente isso dá mau resultado, sim senhor. Isso acaba por ir buscar as suas palavras do início da nossa entrevista. A física é uma família. E de facto, todas estas componentes que aí falou são importantes para que a física continue a ser uma família. Exatamente. A Física Torres Vedras é um clube de bairro. É um clube regional. E por isso tem umas características completamente diferentes dos outros clubes pelos quais eu já passei. Por exemplo, no Benfica, que é uma grande marca, nós tínhamos o basquetebol social e o basquetebol desportivo no mesmo clube, em que tínhamos as equipas A's eram o rosto do clube e as equipas B's eram aqueles que andavam lá para fazer amigos e que tinham outras atividades e que não faziam 5 treinos por semana, faziam só 2. E nós tínhamos a prática social de um lado e a prática desportiva do outro. Na física, nós não conseguimos fazer isso, porque não temos essa capacidade de recrutamento. Então, a mesma equipa tem o basquetebol social e o desportivo. Como é que nós fazemos isso? Procuramos que os jogadores mais aptos, momentaneamente, de cada equipa, joguem e treinem no escalão acima. Portanto, os nossos séniores B estão na equipa A, estão na equipa da Liga. Os nossos sub-18 estão nos séniores. Os nossos sub-16 estão nos sub-18. Os nossos sub-14 estão nos sub-16. E assim, procuramos que os miúdos mais aptos possam experienciar um nível competitivo superior para poderem evoluir. Gonçalo, aspirações para o basquetebol? As minhas ambições, as minhas aspirações é ir o mais longe possível. Não tenho assim nenhuma aspiração definida. Gostava de representar o meu clube de coração, que é o Futebol Clube do Porto, mas estou a ver que está cada vez mais difícil. E aí, Gonçalo, como é que se define como jogador? Sou um jogador físico. Acho que a vantagem que tiro dentro de campo é devido às minhas componentes físicas. Sou um jogador muito trabalhador, que sempre que posso treino e sempre que tenho um tempo livre trabalho na minha técnica, e sou um jogador ambicioso. É fácil conjugar os estudos com o futebol, neste caso com o basquetebol a nível da Liga? Não é fácil, mas é muito importante, e qualquer jovem tem que fazer um esforço para conseguir conciliar ambas, porque o desporto, neste caso o basquetebol, é difícil dar emprego a alguém. É difícil ser jogador profissional de basquetebol e viver disso, porque um bom jogador vai jogar até aos 30, 35 anos no máximo, por isso é necessário ter formação académica. Mas estás aos 18 já na Liga,
acaba por ter também uma margem de manobra e ainda alguns anos para poder vingar na modalidade, Gonçalo. Sim, sem dúvida. Tenho essa ambição, mas tenho que me formar academicamente também. E a lesão está quase debelada? Está, mais uma semana em princípio e já estou apto para começar a treinar. Ansioso por poder ser também opção e fazer a estreia? Claro, muito ansioso. Que é para um jogador de basquete, um jovem jogador, aquele primeiro minuto no jogo oficial da liga mais alta do país? É nervos. É complicado, depende de como as coisas correrem. Um jogador quando não é muito utilizado, quando entra está sempre nervoso e depende como corre aquela primeira ação que ele faz, que vai definir como é que vai correr. Mas o Gonçalo já imaginou esse primeiro minuto que pode estar a poucas semanas de acontecer? Não penso muito nisso. Vou continuar a trabalhar e quando esse momento acontecer espero estar preparado. E a nível falaste no nervosismo, mas a tranquilidade também consegues ir buscá-la, provavelmente, alguém que tens perto de ti diariamente, da experiência que tem, também te possa transmitir o que é a modalidade, o que é estar dentro de campo e como é que se vão desenrolando ao longo de cada período que é no basquetebol. Sim, o pai transmite-me alguma tranquilidade, mas algum nervosismo acho que não é mau. Um jogador se um jogador não estiver nervoso é mau sinal. Acho que um jogador tem que estar sempre um pouco nervoso e através disso ir buscar a força para conseguir vingar no jogo. Gonçalo, obrigado por este bocadinho que repartiste aqui connosco na Oasis FM. Desejo-te as minhas felicidades, consigas debelar essa lesão e consigas dar alegrias também à Física de Torres Vedras. Obrigado. Professor, para terminar, o futebol, neste caso o futebol europeu com o futebol, o basquetebol é uma modalidade que, por aquilo que tem falado, vem de dentro, sente aquilo que realmente sente por essa modalidade, expressa para as palavras. O que é que espera para a Física de Torres Vedras este ano? O que é que espera para estes jovens que vão trabalhando nesses escalões em que são, nomeadamente, desde os mais pequeninos até os maiores, cerca de 170, para este ano 2012-2013, no que diz respeito à Física de Torres Vedras? Eu, para estes jovens, o que eu espero é que eles tenham um futuro como pessoas e como praticantes risonho. Porque a minha preocupação em relação a estes jovens não é que eles sejam só melhores jogadores. Porque de todos os miúdos com que nós trabalhamos, poucos vão ser jogadores, mas todos vão ser pessoas. E o basquetebol precisa de bons dirigentes, bons seccionistas, bons treinadores e bom público. E eu quero que esta gente se apaixone pela modalidade e que tenha experiências extremamente gratificantes e que nunca mais abandone esta modalidade e por mais anos que viva se mantenha. Para 2012, 2013, quero que eles trabalhem muito e que consigam muito sucesso pessoal e coletivo em prol da física e deles próprios. E em Portugal, e nomeadamente no basquetebol, como é que vê a atualidade do basquetebol português? Neste momento não é dos momentos mais felizes para a nossa modalidade. Não perdemos alguns clubes de referência e perdemos jogadores a nível nacional que deixaram de jogar pela seleção e são baixas que nós não vamos conseguir compensar, pelo menos curto, médio prazo. Portanto, o facto de sair o Sérgio Ramos, o Carlos Andrade, o João Santos e depois os outros, o António Tavares, neste momento nós estamos a fazer num período de mudança e este período de mudança vai demorar alguns anos. Portanto, penso que nos próximos 4, 6 anos vamos fazer a travessia no deserto até voltar a encontrar um grupo de jovens que possa jogar com uma certa qualidade a nível europeu e mundial. É um homem feliz pela modalidade, por ensinar as crianças, por lecionar na escola aqui de São Montegraço. Compõe-se aquilo que ao longo destes anos todos vai trabalhando. É um homem feliz? Sou um privilegiado. Eu costumo dizer, felizmente só faço as coisas que gosto. E gosto de tudo aquilo que faço. Desde treinar, coordenar, dar cursos de treinadores, dar aulas. Gosto muito de tudo o que faço. Portanto, eu sou uma pessoa privilegiada. Considero-me privilegiado.
E a família também é importante. Muito importante. E nesse aspecto também sou privilegiado, felizmente. Professor, muita coisa provavelmente havia para falar de basquetebol. Falamos aqui um pouco da física, falamos também da ascensão do Gonçalo, ultrapassamos fronteiras onde falamos de Espanha. Gonçalo, olhando esses 4 anos de interregno, vai surgir uma boa altura para essa nova seleção. Espero que sim. Lá está. Espero, se ele trabalhar, talvez consiga lá estar a um bom nível. E nessa parte falamos também a nível do estrangeiro, onde passamos pela NBA, também por Espanha, por Jugoslávia. Passou-se aqui um momento agradável de basquetebol. A desejar-lhe assim as melhores felicidades, a sua abertura, a sua humildade para connosco e, acima de tudo, a amizade que vai fazendo, embora esteja aqui em Sobral Montagraça há cerca de 10 anos, mas por aquilo que vejo, tem ganho muitos amigos e tem ajudado muitas pessoas. Obrigado, professor. Muito obrigado. É o fecho então da entrevista com José Tavares e